Pessoal, bom dia. Gravando o último vídeo então da nossas videoaulas, tá? O último conteúdo que falta é superposição, tá? Vou falar aqui então o conteúdo que é rapidinho e depois fazer um exercício, tá? Então a ideia básica é o que? Imagina eu tenho um bloco aqui para empurrar, para movimentar, é uma superfície qualquer, tá? Se eu empurrar com a força F1, pode ser que eu consiga, mas vai dar trabalho, tá? Se eu colocar F1, F2, vai dar menos trabalho, tá? Vamos supor que é um aluno aqui empurrando, vai suar. Dois vão suar mais menos, porque vai dividir as tarefas, tá? Se eu colocar 3, então, menos ainda, porque são 3 alunos para empurrar o mesmo bloco, tá? A superposição em circuitos é a mesma ideia, tá? Se eu tiver várias fontes, então, eu trabalho com cada uma individualmente e depois eu faço a soma delas para ver o que resultou, tá? Então, eu tenho um circuito qualquer, eu posso ter fontes de tensão e de corrente, tá? Então, vou trabalhando com, primeiro, vamos supor que eu tenho uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, tá? Só. Então, vou trabalhar primeiro com a fonte de tensão, tá? Então, deixo ela funcionando e a fonte de corrente eu abro ela, deixo um circuito aberto. Depois, quando eu for trabalhar com a fonte de corrente, tá? Ela vai ficar funcionando e a fonte de tensão vai virar um curto-circuito, tá bom? Se eu tiver 200, não tem problema, vou trabalhando uma por vez e no final das contas eu somo as correntes, tá? Faz o exercício fica mais fácil. Então aqui é o exercício 1 do livro, página 200. Bem simplesinho, só para entender a ideia. Eu tenho uma fonte, uma resistência de 5 ohms, uma fonte de 10 volts e outra fonte de 15. Tá? Então primeiro vou trabalhar com essa da esquerda, depois trabalho com essa da direita e por fim somo. Tá? Então vamos lá. Quando eu trabalhar com a da esquerda, aqui ó, de 10 volts valendo, ó, ela está valendo. A fonte de 15 virou um curto, igual a gente viu na teoria. Então 10 volts, 5 ohms, VRI, I é V sobre R, que é 10 sobre 5, 2 amperes para a direita. Tá? Porque ó, positivo e negativo vai querer circular no sentido horário a corrente. Depois eu vou analisar a de 15. VRI de novo, V sobre R, 15 sobre 5, 3 amperes para a esquerda agora. Tá? Por quê? Vai querer no sentido anti-horário. O positivo está em cima, ele sempre empurra a corrente. Tá? Beleza, descobri que é 2 amperes para um lado, 3 para o outro. O que eu faço? Sempre somo as correntes. Tá? Então, sempre que eu tiver superposição, eu vou identificar a corrente que eu estou interessado, no caso aqui, que é o IX na de 5. Então, vamos lá. Ó. Ele fez a pergunta para mim a respeito de um IX que está no sentido anti-horário. Então, vou colocar lá, ó. Coloquei os 5 ohms, que é o que eu estou interessado, e o X no sentido anti-horário. Esquece esses valores aqui ainda. Então, eu sei que eu tenho 2 amperes para a direita por causa de 10. 3 amperes para a esquerda por causa da de 15. Quem ganhou 3 é maior que 2, então, na verdade, eu tenho um só para a esquerda. Ele me perguntou para a esquerda, então é positivo mesmo. 3 menos 2, 1. Então, a resposta que eu vou dar para ele é o quê? 1 ampere no sentido anti-horário é o valor de X. Tá bom? Isso aí, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.